Bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre crente chato. Você, por acaso, alguma vez já pensou, nossa, gente, como esse povo crente é chato? Ou, meu Deus, pastor só pensa em roubar dinheiro? Ou, gente, como é que esse povo gosta tanto desse tipo de música? Gente, tantas coisas que passam na cabeça de uma pessoa que não teve um encontro com Jesus ainda. E eu fui uma dessas pessoas, gente. Todas essas frases, tudo isso passava pela minha cabeça e eu quero falar... Quero não. Eu quero falar sobre isso com vocês hoje. Por que eu escolhi esse tema? Porque é uma coisa que passava muito pela minha cabeça antes da minha conversão. Mas assim, como assim, Heloísa? Você achava que todo... gente... Quase isso. Eu achava que todo crente era chato. Por que eu falei crente? Porque crente é quase uma palavra sinônimo de evangélico, sabe? E assim, gente, eu tinha uma visão muito limitada, né? Não da religião evangélica, porque aqui eu não vou falar sobre religião, eu vou falar sobre um encontro com Jesus. Vim de uma criação muito tradicional, mas nós não tínhamos o hábito de frequentar a igreja, a gente ia vez ou outra, e eu conhecia Jesus de ouvir falar, sabe? Eu nunca tinha tido um encontro com ele. Então, quando eu vi aquele bando de crente, sabe? Na minha época, lá atrás, os louvores eram bem mais tradicionais, então eu lembro que eu ia no trabalho da minha mãe, aí tinha a Eva lá, tá lá até hoje. E ela escutava aqueles louvores tradicionais. Eu lembro que eu era criança e eu escutava ela cantando, sabe? Toda emocionada. E eu pensava assim, gente do céu, como que essa pessoa gosta dessas músicas? E aí você vê, sabe? Eu tenho uma tia que é cristã. E aí, em todo momento, eles oravam, sabe? Antes de comer, orava. Não sei o que orava, tudo orava. Eu pensava assim, gente, mas também, será que precisa de tudo isso? Tudo assim, quando você tá olhando de fora, a gente acha, parece que a gente acha tudo um exagero, né? A gente não tem conhecimento das coisas. Então, é muito difícil, quando você não tem a revelação daquilo, você entender. Por exemplo, a santidade nos dias de hoje. A palavra de Deus fala sobre santidade sexual, nós vamos falar sobre isso também, mas a palavra de Deus fala sobre finanças também. Mas quando a gente não tem uma revelação do Espírito Santo mesmo, se a gente não conhece na palavra de Deus, não entende o porquê das coisas, é muito fácil a gente achar que é um bando de bitolado que vive dentro de uma ilusão, de uma criação. É muito fácil, e eu era uma dessas pessoas. Eu me colocava num lugar superior, sabe? Eu pensava assim, não, gente, não pode ser dessa forma. Isso é porque a pessoa vive nesse mundinho. Ela nem tem conhecimento das coisas do mundo. Ai, gente, e assim, eu tô rindo porque, óbvio, que eu pago a minha língua até hoje, né? Por exemplo, a história da minha conversão eu vou contar, porque nesse período de quarentena nós vamos fazer vários vídeos pra gente se conhecer. Eu vou fazer um vídeo contando como eu conheci meu marido, como eu me converti. A gente vai fazer um contando o testemunho dele, que também é muito maravilhoso. Outros testemunhos incríveis que eu acho que vai aproximar a gente. Mas vamos lá. Quando eu me converti, eu tinha exatamente esse pensamento. Meu Deus, eu só não quero entrar numa igreja evangélica e ficarem me pedindo dinheiro. Porque se ficarem me pedindo dinheiro, eu levanto e vou embora. Porque ninguém vai ficar, sabe assim? Eu lembro que eu até falei pro meu marido isso, eu falei assim, olha, se eu for lá e ficarem me pedindo dinheiro, eu não vou gostar e tal, tá? Você já me entenda. E aí, a minha igreja é uma igreja que ministra muito sobre o dízimo e as ofertas, mas ministra, né? Ensina com base na palavra de Deus. Só que é uma igreja que não tem aquele negócio de você dar o seu dinheiro por envelope, essas coisas, né? Por mais que eles falassem bastante tempo sobre isso, eu nunca me senti coagida. Eles simplesmente explicavam e falavam que tem que ser uma coisa do nosso coração, que a gente tem que, né, que Jesus não precisa do nosso dinheiro, mas que a gente tem que reconhecer
né? Ele em primeiro lugar nas nossas vidas. E eu sempre fui aprendendo. E eu realmente nunca, até porque eu não tinha dízimo para dar, nem trabalhava, né? E aí vai o meu primeiro testemunho, porque o meu pastor, lá no comecinho da nossa igreja, isso já há mais de 10 anos atrás, ele falava assim: gente, se você não tem um emprego, mas você sonha com um emprego, se você sonha em dar um dízimo tal, vem com a sua fé, com a sua vontade, vai com a mão fechada lá no gasofilácio e olha, abre como se você estivesse entregando aquilo para Deus, acreditando. Tinha, assim, era a minha segunda vez na igreja, né? Mas eu pensei, já não tenho R$1 para entregar. Eu vou fazer isso mesmo, né? E eu realmente acreditava, sabe? Eu ia lá com a minha mão sem nada. No meu começo da minha caminhada com Deus, eu tava pedindo muito um emprego, muito. E era um emprego dos sonhos, que assim, seria muito difícil eu conseguir. E eu colocava, eu sabia quanto que era o salário, e eu colocava lá como se eu estivesse dando o dízimo daquele salário. E foi assim, alguns cultos, e o Senhor me honrou, sabe? Ele me concedeu aquele trabalho que, assim, eu fui assessora de um juiz por muitos anos e foi um presente de Deus aquele trabalho na minha vida, sabe? Me engrandeceu de todas as formas possíveis e foi um agir sobrenatural do Espírito Santo na minha vida. Porque o meu chefe é o meu amigo do coração até hoje. Eu chamo ele de meu chefe, tá, gente? Até hoje. Mas é uma profissão que me ensinou muito e conseguir aquele emprego com a experiência que eu tive foi, assim, completamente sobrenatural, só podia ser Deus mesmo. E aí, cada coisa, dessas coisas polêmicas, eu diria, tudo em mim foi sendo construído pelo meu relacionamento com Jesus. Eu não cheguei numa igreja e aí eles viraram e falaram assim: olha, a partir de agora você tem que dar tanto de dinheiro, você não pode mais fazer sexo com seu namorado, você não pode mais nananana. Eu nunca entrei numa igreja assim. O Espírito Santo foi muito bondoso comigo, porque cada passo da minha caminhada foi porque eu entendia na palavra de Deus e Ele mesmo tocava no meu coração. Cada coisa que foi mudando dentro de mim. E, gente, é incrível como o relacionamento com Jesus vai transformar você. A palavra de Deus fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Depois que você começa a ter um relacionamento com Jesus e Ele começa a transformar você completamente, que você vai ver como a vida que você estava levando não era a vida que você, assim, que poderia realmente te fazer feliz, sabe? Como aqueles caminhos, na verdade, não eram os melhores caminhos. E é tudo um processo do Espírito Santo. Eu creio que tem que ser assim. É o Espírito Santo que tem, não é uma pessoa, não é um pastor, não é um padre, não é um nada que vai chegar, vai falar uma coisa pra você, você tem que ser assim que você vai ser. A transformação só acontece com relacionamento e com intimidade com o Espírito Santo. E aí, depois disso, tudo muda. Tem um versículo em Jó. Jó é um livro que eu gosto muito, que eu estudo ele, porque eu acho um livro complexo, né? Um livro maravilhoso, mas eu acho complexo todos os questionamentos. E tem um versículo que fala muito comigo, que é um versículo que Jó fala, tá em Jó 42:5, que ele fala: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. E sabe, eu ficava pensando, gente, Jó, depois de, sabe, falar tanto, viver tantas coisas, só agora ele tá falando isso, sabe? Se ele fala que ele só conhecia de ouvir falar, quem sou eu? E o Espírito Santo falou muito comigo, sabe? Que a gente conhece mesmo a Cristo dessa forma, assim, de praticamente ver Ele, quando independente das circunstâncias da nossa vida, a gente sabe que é Ele, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Tem um louvor muito famoso que fala, né? Eu não vou cantar, gente, senão eu vou ficar péssimo. Eu já tô muito emocionada, vamos se recompor. Tá. Mas esse versículo fala que a porta aberta é você, mas a fechada é você, e é tudo sobre você. E quando você vira crente, você fica assim, porque é tudo sobre ele. Quando você... Ai, gente, calma. Mas quando a gente tenta viver uma vida para agradar o Senhor e para conhecer Ele, tudo é sobre Ele.
E a gente sabe que Ele é soberano e que Ele quer o melhor para nós, mesmo quando tá difícil. Então, sabe, quando a gente olha, se você é essa pessoa que olha um crente, quando tá triste ele fala que é Deus, quando tá feliz é Deus, e você fala assim, ah, esse cara é um manipulado. Olha, eu lamento te informar que amanhã vai ser você. Em relação aos louvores, sabe? A maioria dos louvores falam sobre a palavra de Deus. Então é assim mesmo. Quando você conhece aquela palavra, você conhece aquelas histórias, você se emociona, você louva ao Senhor mesmo com todo o seu coração, sabe? Então eu sou hoje uma crente chata para muitas pessoas que não conhecem a Cristo, e eu sou muito mais feliz depois desse encontro real com Cristo, depois de tudo que Ele transformou na minha vida, na minha história. E eu quero que vocês conheçam esse amor maravilhoso. E é isso que eu queria deixar para vocês. Eu espero que vocês estejam gostando desse tipo de vídeo. Se vocês quiserem deixar... Ai, gente, olha, tá? Não reparem. Nossa, falei demais pra variar. Mas se vocês quiserem deixar comentários aqui, deixarem dicas de conteúdo, eu espero que vocês estejam gostando, como eu falei. E é isso, gente. Deus abençoe.